boa noite. É muito bom estarmos juntinhos novamente, iniciando esse nosso culto. E vamos estar nesse momento de louvor agora. Nós gostaríamos de convidar você e a sua família para juntos nós estarmos louvando o nome do Senhor. E essa primeira canção, ela fala que o nosso alvo é Cristo. Não importam as turbulências, não importam as distrações do dia a dia, a gente sempre deve caminhar com o nosso olhar focado no Senhor, focado em Jesus. Estou subindo para o lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado. E os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Eu estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para o lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Amém. Deus te abençoe, querido. Olá, meu amigo, minha amiga, é um prazer ter você novamente conosco. Hoje nós vamos começar uma série de mensagens e essa série tem o título Siga-me. Siga-me. E Jesus disse, siga-me. Nós vemos Jesus chamando pessoas o tempo inteiro. Quando lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, nós vemos Jesus chamando pessoas a segui-lo, independente de como elas estão, independente de quem elas são. Jesus chama essas pessoas para segui-lo. E eu gostaria de te convidar comigo a estar estudando mais de perto alguns textos dos evangelhos e estamos aprofundando o nosso conhecimento do que de fato é seguir a Jesus. O que de fato isso significa. A mensagem de hoje tem como título E disse Jesus. E disse Jesus. Sabe, tendo crescido na igreja desde pequeno, eu me acostumei a jogar o jogo do Jesus disse, do E disse Jesus. O que significa? Você que também cresceu na igreja, eu acho que você vai entender muito bem. Muitas vezes é o lance de isso pode, isso não pode. Jesus disse, não faça isso. Jesus disse, você tem que fazer isso, você está errado, você isso, aquilo. E jogamos esse jogo, na verdade, criamos dogmas, regras, que são muitas vezes injustas, pois nós mesmos não conseguimos de fato segui-la. Mas estamos confortáveis porque já estamos dentro da igreja, já estamos dentro desse sistema religioso. E o que torna muito fácil para nós julgarmos quem não está, ou impor regras
para quem não está inserido nesse sistema, para que você possa entrar no nosso sistema, você precisa fazer isso, e ditamos então regras, dogmas a essas pessoas, e muitas vezes injustas, porque as nossas vidas não são perfeitas. A vida das pessoas fora desse sistema religioso chamado igreja, a vida delas também não é perfeita. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Isso é muito importante estar bem claro para nós. Isso tem que estar claro para nós, que todos nós fazemos parte do mundo onde todos pecam e ninguém é perfeito. Talvez você está me escutando hoje e teve no passado uma experiência ruim com uma igreja, alguém te machucou, ou você não conseguiu se inserir ali no meio daquilo, porque eram tantas regras, eram tantos dogmas que para você ficou difícil, você desistiu, porque nada que você fizesse, você conseguiria ser capaz de fazer parte daquele ciclo, daquele sistema, daquela igreja. Eu gostaria de dizer para você que, independente de quem você é, do que você crê, independente de como você tem se comportado, Jesus te chama hoje para segui-lo. Jesus te chama, siga-me. Ele quer que você o siga. Hoje estaremos estudando o texto do capítulo 9 de Mateus. Nós vamos estar estudando os versículos de 9 a 13. E esse texto nos conta a história de um homem chamado Mateus. Algo interessante é que nós vemos também em alguns evangelhos Mateus sendo chamado de Levi. E muitos estudiosos acreditam que Mateus, na verdade, Levi passou a ser chamado Mateus porque Jesus trocou o seu nome. Mateus significa presente de Deus. Então, muitos acreditam que no convite que Jesus fez para Mateus, ali estava implícito uma nova vida e Jesus, right away, trocou o nome de Mateus, de Levi para Mateus. Presente de Deus. Vamos estar analisando alguns versículos e eu quero que você pense comigo acerca do chamado de Mateus. Esse é o nosso primeiro ponto, o chamado de Mateus. Olha o que diz lá o versículo 9. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Interessante. Olha o que o versículo fala para nós. Sentado na coletoria. Mateus, ele era um coletor de impostos, publicano, pecador. No sistema social daquela época, ele estava abaixo do pobre. Uma pessoa não amada, ele era uma pessoa sem amigos. De fato, os seus amigos, o seu ciclo de amizade, se restringia aos outros coletores de impostos. Vale lembrar que eles não eram pobres, isso tem que ficar muito claro. Os coletores de impostos, pelo contrário, eles tinham dinheiro, eles tinham posses. Porém, eles não tinham o respeito de ninguém. Eles só tinham o desprezo. Eles, por serem funcionários de Roma, eles eram tratados como traidores. E nós sabemos muito bem o que um traidor recebe em troca. Ele recebe o desprezo, ele recebe punição. E era assim que ele era tratado. De repente, nós vimos Jesus chegando para Mateus e dizendo, Mateus, siga-me. Mateus levantou e o seguiu. Eu acho interessante o fato de que Jesus não fala, Mateus, vai se lavar, vai fazer a cerimônia de limpeza, vai ficar limpo primeiro e depois você vem e segue-me. Ou então, Mateus, vai estudar esse livro aqui da nossa igreja, para que assim então a gente possa analisar e te examinar para que você possa fazer parte da igreja. Não, Jesus falou, siga-me. De fato, o convite de Jesus
a Mateus e para nós hoje é um convite a um relacionamento. Jesus, ele quer se relacionar conosco. Nos evangelhos nós vemos exemplos sobre o que é esse relacionamento. Relacionamento de pai para filho, videira, ramos, pastor, ovelhas. Ele fala que, é engraçado que em várias narrativas, né, as minhas ovelhas, elas ouvem minha voz e me obedecem. Algo interessante sobre o convite de Jesus para segui-los é que primeiro ele nos chama e depois ele nos transforma. Devemos lembrar que salvação ela é instantânea, mas a santificação é um processo. David Watson, no seu livro um discípulo contagiante, fazendo uma tradução do título do livro, ele fala o seguinte: o sistema cristão atual é convertermos para discipular, quando na verdade deveria ser nós discipulamos para converter. O exemplo que Jesus nos dá no versículo 9 é justamente justamente esse. Ele chega para Levi, para Mateus e fala: Mateus, siga-me. Mateus levanta, larga tudo e o segue. Como eu já disse, Jesus não impõe regras, dogmas, sabe? Ele simplesmente fala: siga-me. E nós sabemos que Mateus evoluiu grandemente como ser humano e como crente no Senhor Jesus. Assim como Jesus chamou Mateus, hoje ele te chama a segui-lo. E isso requer de nós uma ação. De acordo com o texto de Lucas 5:28, lá está escrito que Mateus, deixando tudo para trás, ele levantou e o seguiu. E você precisa estar certo disso, que quando Jesus te chamar, e ele está te chamando para segui-lo, você precisa estar preparado para deixar tudo para trás e viver uma vida nova com ele. Mas é interessante que ao fazer essa decisão, você também tem que estar preparado para críticas. Muitas pessoas vão se levantar contra você. Uma vez que você decide a seguir a Jesus, muitas pessoas elas vão se levantar e vão fazer críticas. Olha, o nosso segundo ponto diz a crítica dos fariseus. Vamos estar lendo o versículo 10, fala: estando Jesus em casa, foram comer, e com eles e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Interessante que para o judeu naquela época de Jesus, chamar alguém para sua casa e comer, isso significava relacionamento, isso significava amizade. Olha o que o texto de Lucas 5:29 fala que Levi fez um grande banquete. Ele convidou para sua casa um grande número de publicanos e outros que estavam na mesa com ele. Olha o que fala o verso 11. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Olha a crítica aí. Jesus, ele está sempre interessado em pessoas. Jesus está sempre interessado em atender às necessidades espirituais das pessoas. Jesus está muito mais preocupado com isso do que com costumes, com tradições. Mas os fariseus, de alguma forma, eles não entendiam isso. Os fariseus, eles eram uma seita muito respeitada daquela época. Eles guardavam a lei de Moisés. Eles guardavam costumes, tradições, dentre elas a de estarem sempre cerimonialmente limpos. De repente eles olham para aquela cena de Jesus, que era considerado mestre, um rabi, um rabbi, né? Assim que é a palavra em inglês, um mestre dos judeus, sentado ali com pecadores, com publicanos, enfim, com essa casta que era desprezada, e eles, a primeira atitude deles foi criticar Jesus. O que ele está fazendo ali com esses pecadores e publicanos?
E eu fico imaginando, sabe, esses fariseus talvez comentando entre eles ali, poxa, mas ele é o mestre da lei, ele tinha que estar conosco, sentado conosco e não com esses pecadores. E a pergunta que eu me faço é, aonde foi parar a misericórdia? Isso nos leva ao nosso terceiro ponto, a resposta de Jesus. Vim chamar os pecadores ao arrependimento. Olha o que diz o verso 12. Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu fico, quando eu me deparo com essa história de Mateus, eu acho muito interessante. Eu gosto de imaginar como de fato isso aconteceu ao vivo ali. E eu fico imaginando Jesus dando essa resposta aos fariseus e ele dando um high five assim, né, Mateus? Eu vim para os que estão doentes. E eu imagino a cara de Mateus ali meio sem entender, mas não sei, eu sou saudável, eu não sei quais eram os questionamentos de Mateus ali. Mas eu realmente vejo Jesus assim, olha, fariseus, foi para essas pessoas aqui que eu vim. Eu não vim para os que estão saudáveis, para os que estão cerimonialmente limpos, para os que guardam a lei de Moisés. Eu vim para os que estão doentes. Jesus, ele veio para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância de graça. A Bíblia nos fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E Jesus não para por aí. Olha o que diz o versículo 13. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar os justos, mas pecadores. E essa foi aquela lapada, vamos colocar assim, aquele tapa nos fariseus. Eu imagino Jesus se virando para os fariseus, olha, e tem mais. Vai pesquisar isso. Vocês que são estudiosos da lei, vai pesquisar isso. Vai aprender de fato o que significa desejo, misericórdia, não sacrifícios. De fato, Jesus está ali citando o profeta Oséias. Olha que Oséias 6:6 fala, pois desejo misericórdia e não sacrifícios. Conhecimento de Deus, não holocaustos. Queridos, mais claro que isso é impossível. Por isso que eu amo os ensinamentos de Jesus. Eu amo a Bíblia inteira, todos os livros. Tenho estudado e cada vez mais me apaixonado por esse livro chamado Bíblia, a Palavra de Deus. Mas algo nos ensinamentos de Jesus que me chama muito a atenção é que Jesus ele não era nada ortodoxo. Os ensinamentos de Jesus, até para mim hoje, ao ter estudado essa mensagem, eu me questionei a todo momento. Nessa história, quem de fato sou eu? Sou eu Mateus? Sou eu fariseu? Confesso que muitas das vezes, de acordo com o meu comportamento, eu me vi ali como um dos fariseus. E isso nos choca, mas isso tem que não somente nos chocar, mas causar mudança. Olha que o verso 13, a parte B fala, pois eu não vim chamar os justos, mas aos pecadores. Para nós, isso é uma boa notícia. Jesus veio porque todos pecaram, destituídos estão da glória dele. E ele veio e morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos salvar da condenação. Mas agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que possamos continuar prosseguindo para o alvo. O meu alvo é Cristo. Qual é o seu alvo? Nós cantamos há poucos instantes atrás. Devemos seguir para o alvo. E o meu alvo é Cristo.
Jesus deseja que passamos a segui-lo, passamos a acreditar que Ele é o Filho de Deus, que possamos aprender com Ele, que possamos obedecer a Ele. Ele sim era o perfeito e foi o perfeito sacrifício. De fato, Deus, Ele, com a vinda de Cristo e o sacrifício de Cristo por nós, hoje não é necessário mais sacrifícios, literalmente falando, porque Cristo foi e é o nosso perfeito sacrifício. Eu gostaria de deixar alguns pontos para que nós possamos estar aplicando nas nossas vidas durante essa semana e durante a sua caminhada. Primeiro, para seguir a Jesus, ser pecador não te desqualifica. Na verdade, isso é um pré-requisito. Ser um pecador não te desqualifica. É um pré-requisito. Você precisa de entender isso. Isso não quer dizer que você não vai experimentar mudanças na tua vida. Isso não quer dizer que você não precisa de ter uma atitude proativa de aplicar o que você aprende com Jesus na sua vida. Produzir mudança. Segundo ponto, não ser crente não te desqualifica. Para seguir a Jesus, ser pecador não te desqualifica. É um pré-requisito. Segundo ponto, não ser crente não te desqualifica. Interessante que semana passada nós estudamos a história de Tomé. Tomé era um discípulo de Cristo, caminhou com Cristo. E sinceramente, Tomé foi acreditar de fato que Jesus era o Cristo, o Messias, quando ele tocou as feridas de Jesus. O Cristo ressurreto, então. Ou seja, somente depois da ressurreição Tomé passou a acreditar. Então, se você hoje, olha, mas eu não sei se eu acredito nisso tudo que você está falando, eu não sei se eu acredito nessa história de Jesus e tal, tudo bem, você está no caminho certo. Você não precisa de acreditar agora. Seguir a Jesus, isso nos leva para o terceiro ponto. Seguir a Jesus é um convite a um relacionamento pessoal diário com Ele. Hoje talvez você diz, eu não sei se eu acredito ou não. Mas a partir do momento, queridos, querida, que você passa a seguir a Jesus e ter um relacionamento com Ele, Ele vai se revelar a você. E com certeza haverá sim mudanças na sua vida. Não porque eu estou impondo, não porque de repente um sistema religioso está te impondo essa mudança, mas porque é genuíno, é verdadeiro. O Espírito Santo de Deus vai habitar em você e vai produzir essa mudança. E o quarto ponto, seguir a Jesus tem que me forçar a focar em quem eu sou, não no lugar em que me encontro. Você pode estar em pecado hoje, mas não fomos chamados por uma vida de pecado, mas uma vida libertos do pecado. Não mais escravos dele, mas livres dele. E essa vida livre do pecado só é possível através de Cristo Jesus, da sua graça. Viver em paz. Jesus Cristo fala, deixo-vos a minha paz e a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Eu gostaria de fazer esse convite a você, a seguir a Jesus. Dá um reset na sua mente com tudo que você já ouviu, já aprendeu. Se você está hoje passando por esse momento onde identifica que algo na sua vida precisa ser mudado, mas ao mesmo tempo tudo que te apresentaram de um tempo atrás até hoje foi algo que nunca fez sentido para você. Eu gostaria de te convidar a abrir o seu coração e seguir a Jesus, o Cristo ressurreto, livre de qualquer julgamento que você possa ter. Eu gostaria de convidar você a segui-lo, a abrir o seu coração, a confessar que Jesus Cristo é o teu único
e suficiente Salvador. E que só com Ele é possível viver uma vida abundante, de alegria, de paz. Uma vida de um discípulo que segue a Cristo, de coração. Eu gostaria de estar orando por você agora. Senhor Deus, em Tua presença, Pai, nós colocamos diante de Ti todas as pessoas que fizeram uma decisão hoje de seguir ao Senhor. Que o Senhor possa estar entrando e habitando no coração dessas pessoas, Pai. Que elas possam de fato ter o desejo, a alegria de seguir a Ti, Pai. O perfeito sacrifício. Pai, obrigado pelo Teu sacrifício na cruz. Obrigado porque o Senhor veio para salvar aqueles que estão doentes, não aqueles que estão sãos. Pai, obrigado porque o Senhor veio para salvar-me, Deus. E o Senhor me deu vida e vida eterna. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz. Nós te agradecemos porque o Senhor veio, morreu em nosso lugar, ressuscitou, Pai, no terceiro dia e hoje está à direita do trono de Deus. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, amém. Você que orou comigo e confessou e quer seguir a Cristo, que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que se você fez essa oração, hoje mesmo Jesus estará habitando no seu coração e fazendo morada e fazendo de você um discípulo dele, alguém que segue a ele. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo e te vejo semana que vem. Amém.